Para você ter um alvo na sua operação, você precisa saber até mesmo onde aquele preço pode chegar. E uma das formas de saber isso é você traçando suporte e resistência, inclusive projetando o alvo do trade, projetando o alvo da sua operação. Deixa eu apagar aqui para você visualizar melhor comigo e para você aprender da forma correta. A primeira coisa que você precisa saber antes de entrar numa operação é identificar a tendência. Então, aqui, nessa parte aqui, já identificamos a tendência, ou seja, o preço está em tendência de alta. Mas é importante também enxergar o passado do preço. O que aconteceu do lado esquerdo do gráfico? No lado esquerdo, podemos traçar suportes e resistências, ou seja, quando identificamos que aqui tem um pico, logo depois tem um pico aqui novamente, aqui tem um pico, isso aqui já formou para a gente uma resistência. Agora, quando utilizamos aqui, identificamos através do fundo o preço, aqui tem um fundo, aqui tem um fundo, isso aqui formou um suporte. Se eu tenho esse suporte e resistência aqui em cima, já está dizendo para mim que o preço nessa faixa aqui, nesse patamar onde tem um suporte e resistência, eu não vou operar. Por quê? Aqui dentro se encontrava uma lateralização. Porém, houve o rompimento dessa lateralização, exatamente aqui, quando o preço teve essa forte impulsão. É melhor realmente entrar quando o preço ativo tem logo um rompimento, um forte rompimento? Não. É importante você aguardar. Aguardar o quê? O padrão de ouro. O padrão de ouro é aquele padrão que, depois do rompimento, ele precisa confirmar que depois dessa resistência, agora é um suporte, ou seja, o preço bate e depois volta novamente. Aqui formou o primeiro padrão, na qual diz para você que logo aqui embaixo pode posicionar o stop aqui embaixo, que é abaixo da estrutura. A sua entrada pode ser aproveitada ou no fundo pullback, para quem gosta desse tipo de operação. Eu costumo operar sempre o rompimento, são operações mais válidas para mim. Então, logo depois que você identificar a entrada na sua operação, tanto no fundo pullback quanto no rompimento, identificado isso, você precisa também saber o alvo da sua operação. Como que nós identificamos isso da maneira certa? Eu gosto de utilizar também Fibonacci, mas existe também uma outra forma, uma forma mais simples também para quem está começando a operar, que é traçar a projeção do alvo. A projeção do alvo é o seguinte, é quando você pega a principal impulsão de uma operação logo depois do rompimento e você pode fazer o seguinte, você pode movimentar o que era essa impulsão aqui para uma nova impulsão. Ou seja, você colocando no fundo pullback, olha como é que a projeção deu certinho até que ele teve um próximo retorno no trade. Agora, fazendo isso de forma consecutiva. O preço aqui teve uma nova retração. Logo depois de você definir o seu stop, quando o preço voltar a subir, aqui você pode pegar esse movimento que teve da impulsão anterior e colocar para uma nova impulsão, ou seja, você vai ter um novo alvo na sua operação. Esse novo alvo na sua operação pode chegar a R$50, esse é o exemplo dessa ação aqui, mas pode chegar até muito mais do que isso. Só para você ter uma noção do efeito composto, olha que interessante. Olha o tamanho desse alvo no trade, o tamanho desse alvo nessa operação aqui. Isso aqui pode chegar a 8,35%. É uma forma de fazer uma operação no mercado e você aproveitar essa tendência e ganhar esses 8,35% nessa operação? Pode ser, é uma boa estratégia. Porém, eu, Ariel, não opero para ganhar esses 8,35%. Eu opero para ganhar acima disso. E para ganhar acima disso, eu tenho que aproveitar uma forte tendência. O que eu ensinei aqui para você agora é para você operar no tempo gráfico diário. Quando você opera nessa estrutura aqui, fazendo esse movimento, fazendo exatamente esse passo no tempo gráfico semanal, aí de forma prática aumenta o alvo da sua operação. Isso porque o tempo gráfico semanal, com o tempo gráfico semanal, você tem um alvo maior nas suas operações, porque esse tempo gráfico que é maior, ele tem uma estrutura muito maior a ser traçada, então o alvo se torna maior. Esses 8,35% de operação é possível operar. Lógico, você que está iniciando principalmente. Você que está iniciando no mercado, pode ser que você não aguente uma operação devido à ansiedade de ficar 2 semanas de uma operação, por exemplo, chegando a 20% no retorno de R$1.000, R$2.000. Isso é bom, mas é importante você também pegar experiência. Se você identificou isso aqui, 8,35% uma operação, e você identificou um stop curto, vamos botar um stop de 2% numa operação, você tem um alvo de ganho 4 vezes maior, quase 4 vezes maior do que a sua perda, ou seja, é uma operação excelente para se fazer.